No encontro com Jesus desta noite, nós vamos conversar acerca do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, os versículos de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo-lhes, disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores." Com quem acontece esse encontro de Jesus? Esse encontro acontece com Mateus, ou também conhecido como Levi. Segundo John Wesley, Levi seria para ele um nome mais honorável. Por que isso? Porque Levi significa dar como oferta. É uma palavra hebraica que significa dar como oferta. E este era o nome de um dos filhos de Jacó, do qual descende a tribo dos levitas. Os levitas eram os responsáveis pelos serviços gerais do templo, também responsáveis pela Arca da Aliança. Então, Levi seria para ele um nome muito mais honroso. Mas Mateus é a forma como ele mesmo se apresenta. É o escritor do Evangelho que nós lemos. E embora não seja o primeiro em ordem cronológica, é o primeiro que aparece no Novo Testamento. Mateus bebe na fonte do Evangelho de Marcos para escrever o seu Evangelho. Mas ele tem um foco diferenciado. O foco dele é falar com leitores que são cristãos e cristãs que vieram do judaísmo. Por isso, o Evangelho de Mateus é um evangelho maior do que o de Marcos, especialmente porque Mateus sempre fundamenta os textos que ele coloca com textos do Antigo Testamento. Particularmente as expressões referentes ao Messias, que era tão esperado pelos judeus, o Salvador do mundo. Sempre que os textos bíblicos do Evangelho de Mateus se referem a esse Messias, Mateus procura então justificar todos os textos com as promessas do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. Ele inicia falando com aqueles que eram judeus, mas ele também dá para os seus leitores uma visão ampla de salvação quando ele encerra o Evangelho dizendo: "Indo por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações." Então aqui Mateus é um evangelista que amplia o conceito de salvação, não só para os judeus, mas o Messias veio para todo mundo e é nossa responsabilidade então anunciar isso e fazer discípulos de todas as nações. Mateus é extremamente humilde. No seu próprio texto ele se identifica como Mateus, o publicano. Ele reconhece de onde ele veio. Ele reconhece onde Jesus foi para chamá-lo. Ele reconhece quem ele era antes de conhecer a Jesus. Enquanto nos outros evangelhos ele é conhecido como Levi. Por isso nós sabemos então que provavelmente Mateus fosse o primeiro nome dele. Talvez assim como João Marcos, por exemplo. Mateus se identifica como publicano, trazendo aqui para nós, então, uma informação muito importante, que é a informação da sua profissão quando Jesus se encontra com ele. Publicano é a profissão daquele que coleta impostos para o Império Romano. Mateus era um coletor de impostos na época de Herodes Antipas. E ele trabalhava na alfândega do porto do Mar da Galileia. O problema de ser um coletor de impostos não está na profissão em si, mas na forma como ela era executada.
A profissão de um publicano era muito mal vista, especialmente pelos judeus. E havia dois motivos muito fortes para que eles enxergassem a profissão do coletor de impostos dessa forma. A primeira é muito óbvia, né? O publicano, o coletor de impostos, trabalha para o império. Se ele trabalha para o império, ele então trabalha para o opressor. Ele trabalha para aquele que os domina. E ele geralmente é alguém do próprio povo. E isso fazia com que os seus compatriotas tivessem assim uma ojeriza por eles, pela classe, né, dos publicanos. E o segundo motivo é porque ele fazia da sua profissão a forma de se enriquecer, porém enriquecer-se ilicitamente. Os publicanos geralmente cobravam uma taxa de alfândega para que as mercadorias chegassem do porto ou fossem para outro lugar ali. Mas eles, além da taxa que ia para o império, eles cobravam a mais, eles cobravam uma propina. Eles eram corruptos e por conta dessa corrupção e dessa desonestidade, os publicanos eram extremamente mal vistos. Essa profissão era uma profissão que recebia um descrédito muito grande por parte dos judeus. E Mateus não omite esse fato quando ele se auto-intitula ali no seu próprio evangelho como Mateus, o publicano. Lá em Mateus 10, ele relata quem foram os escolhidos por Jesus para compor o colégio dos seus discípulos. E ele se identifica como Mateus, o publicano. Aquele que havia sido chamado na coletoria de impostos. O que foi que aconteceu então nesse encontro com Jesus? Em uma de suas idas até Cafarnaum, que era a cidade que Jesus escolheu para se hospedar, né? Cada vez que ele precisava se retirar, se descansar, depois que ele saiu de Nazaré. Cafarnaum, que está ali no mar, ao lado do Mar da Galileia, né? Jesus então está chegando para a sua casa, para o seu descanso, e ele passa pelo porto, justamente no posto da coletoria de impostos. E ao avistar Mateus, ele faz um convite para Mateus: siga-me. Esse convite de Jesus é um convite muito simples, muito objetivo, e que dá aqui a possibilidade de Mateus dizer sim ou não. Jesus não tem mais ou menos, né? Com ele não tem mais ou menos. Ele então espera um sim ou um não. E diz o texto bíblico que imediatamente ele se levantou e seguiu a Jesus. Talvez Mateus já tivesse ouvido falar sobre Jesus, afinal de contas ele mora em Cafarnaum. Talvez ele esperasse uma oportunidade para seguir a Jesus e ainda não tinha tido essa oportunidade. O fato é que ao ser chamado, ele imediatamente se levanta e segue a Jesus. A decisão de Mateus foi tão radical e foi tão espontânea que o evangelista Lucas chega a dizer que ele deixou tudo para seguir a Jesus. Deixar tudo significa que Mateus abriu mão do emprego que ele tinha, abriu mão da riqueza que ele tinha, abriu mão de todo o status que ele tinha. Embora ele não fosse bem visto pelos próprios judeus, ele era alguém muito rico. E ele tinha, lógico, um grande prestígio, especialmente para o império. Ele abre mão de tudo para seguir a Jesus. E uma vez abrindo mão do seu emprego, ele estava abrindo mão de uma vez por todas, porque ele jamais poderia ter esse emprego de volta. É como se ele estivesse traindo, né, a coroa do império. Então, ele não poderia voltar ao seu emprego. Outra marca da radicalidade desse encontro entre Jesus e Mateus é que ele também desejou anunciar as boas novas do Evangelho
para os seus amigos, outros publicanos a quem ele conhecia. Gente que devia conviver com ele constantemente, mas ele queria que aquilo que aconteceu no seu coração também acontecesse com esses outros homens. Ele então decide dar um jantar na sua casa. Jesus vai para sua casa e ele chama todos os seus amigos e vários publicanos. Diz o texto bíblico lá de Lucas que Mateus ofereceu um grande banquete naquela ocasião e convidou muita gente. Diz que foi uma festança sem precedentes. E naquela ocasião, provavelmente Mateus teve a honra de dizer: olha, eu vou seguir a Jesus e eu gostaria que vocês ouvissem o meu mestre antes de eu partir. Essa forma de evangelizar de Mateus não para por aí, ela continua depois, durante o ministério de Jesus, ele o acompanha, mas depois do ministério de Jesus, depois que Jesus morre, ressuscita e volta para o céu, ao lado de Deus Pai, Mateus e os demais discípulos saem anunciando o amor de Deus. Os historiadores do primeiro século da era cristã dizem que Mateus, dos primeiros séculos, dizem que Mateus foi anunciar a Jesus por outras nações e que a base da sua pregação foi a Etiópia. E acredita-se inclusive que Mateus tenha morrido como um mártir em nome de Cristo. Existem dois temas muito importantes narrados aqui nesse encontro com Jesus. O primeiro deles é sobre seguir a Jesus. E o segundo deles é sobre aqueles e aquelas para os quais Jesus veio ao mundo. Vamos falar um pouquinho sobre seguir a Jesus. Seguir a Jesus é um ato que exige de nós uma decisão. Exige de nós uma intencionalidade. Exige de nós radicalidade. É uma mudança completa a partir do nosso padrão de pensamento que atua em todas as áreas, todas as dimensões do nosso ser. Mateus precisou deixar tudo. Ele deixou o seu vínculo empregatício com o império, ele deixou a sua riqueza, ele deixou a sua cidade, ele deixou tudo para seguir a Jesus. E assim também é na nossa vida. Tudo aquilo que não cabe mais dentro da proposta do reino de Deus, nós devemos deixar de lado para seguir a Jesus. O segundo tema, que para nós é muito importante, é sobre aqueles e aquelas para os quais Jesus veio ao mundo. Você já parou para pensar na frase que Jesus disse? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Jesus usa essa metáfora sobre os doentes que precisam de médico e não os sãos para provocar uma reflexão na vida dos fariseus. Os fariseus questionam Jesus por andar com publicanos e pecadores. E Jesus devolve para eles, então, com a moeda que eles mesmos estavam oferecendo a Jesus. Jesus diz para eles: se vocês são justos e santos, vocês não precisam de mim. Agora, esses aqui reconhecem do fundo do coração que são pecadores e que precisam da minha permanência e que precisam da minha atuação em favor das suas vidas. Agora vocês estão precisando ir para casa e aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês oferecem os sacrifícios com toda a riqueza de detalhes de cada um dos seus rituais, mas vocês não são misericordiosos com aqueles que necessitam de vocês. Vocês não são misericordiosos com pecadores e pecadoras. Vocês não são misericordiosos nem com vocês mesmos. Porque cada um de nós, cada uma de nós é pecador e é pecadora. É muito importante
que nós venhamos a refletir acerca dos temas principais deste encontro de Jesus com Mateus. Seguir a Jesus é uma maravilha, mas para isso se tornar de fato uma maravilha nas nossas vidas, é preciso assumir a decisão que nós estamos tomando. Seguir a Jesus implica em mudança de vida, em transformação. E por outro lado, nós precisamos ter compaixão daqueles e daquelas que estão vivendo longe de Jesus e longe de Deus por causa do pecado, e que muitas vezes nós não abrimos as portas para recebê-los em nome de Jesus. Precisamos ter misericórdia, a fim de que todos e todas conheçam a mensagem da salvação. Afinal de contas, Deus não se agrada com a morte de nenhum dos pecadores. Deus deseja que todos e todas sejam salvos em nome de Jesus. E por fim, nós devemos aprender com este encontro de Jesus com Mateus a utilizar cada uma das nossas oportunidades para evangelizar aqueles que convivem conosco diariamente. Sejam nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, de estudo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Convide-os para a sua casa, convide-os para estar com você, a fim de que ouçam também a palavra do Evangelho. Quando você for fazer uma festa de aniversário, não se esqueça, na hora do parabéns, você tem a oportunidade de falar do grande amor de Deus por sua vida, por ter completado mais um ano de vida, porque o Senhor lhe permitiu, e você tem assim a oportunidade de evangelizar aqueles que convivem com você e que jamais aceitariam um convite ou dificilmente aceitariam um convite para estar numa igreja. Aproveite as oportunidades quando você estiver próximo aos seus amigos e familiares e anuncie aqueles a quem você decidiu servir, aquele a quem você decidiu seguir como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você tenha um belo encontro com Jesus.